E olha só, mudamos de título. Agora vamos estudar a organização dos poderes. Nós vamos estudar primeiro poder legislativo, depois a gente vai estudar poder executivo e, por fim, poder judiciário. Malu, poder legislativo vai de que artigo a que artigo? A gente vai pegar do 44 até o artigo 75, que a gente vai ver toda essa parte aí de poder legislativo, depois a gente vai ver processo legislativo e depois a gente vai ver a fiscalização, o controle externo e o controle interno, especialmente o controle externo a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E eu vou separar bem bonitinho para você não ter problema. Outra coisa importante aqui, do artigo 44 ao artigo 46, a gente vai fazer a estrutura do Congresso e você olhando para essa estrutura já vai saber tudo que está lá. Fala sério. Eu sou horrível, né? Mas olha só, vou fazer aqui para vocês. Inclusive, vou experimentar meus dots para desenhar, meu povo. Você não tá entendendo. E eu sou boa no desenho, hein? Vala-me Nossa Senhora, comecei ruim. Pobre do meu congresso, meu pai do céu. Mas é só porque é aqui no computador, viu, Alan? Normalmente é bonitinho. Malu, o que é isso? Meu povo, dá para saber, é o Congresso Nacional. É porque é contemporâneo, é moderno. Então, olha só. Congresso Nacional é o órgão que representa o Legislativo Federal. Aqui eu tenho a Câmara dos Deputados e aqui eu tenho o Senado Federal. E aí ele é bicameral, isso você já sabe. Importante, por que a Câmara é a Câmara Baixa e o Senado é a Câmara Alta? A Câmara dos Deputados representa o povo, por isso que é a Câmara Baixa, porque está aberta aos anseios da sociedade. Olha que coisa mais linda, vamos combinar. E o Senado? O Senado representa os estados membros e o DF. Pelo amor de Deus, Senado não representa nem município, você já viu algum município eleger senador, e nem territórios. A gente viu que se existisse território, ele só elegeria deputados federais. Território não elege senadores. Então, o Distrito Federal, a Câmara Alta, só representa estados e o DF. Coisa que nós já sabíamos. Qual é a idade mínima para ser deputado? Vimos lá no artigo 14, parágrafo 3º. 21 anos. E senador, 35 anos. Qual é o sistema eleitoral de senadores? Majoritário ou proporcional? Majoritário, simples. Porque não há possibilidade de segundo turno. E da Câmara dos Deputados? Proporcional. Proporcional à população, não é a eleitores. Tranquilo. Outra coisa, qual é o tempo de mandato de senadores? 8 anos. E deputados? 4 anos. Quantos senadores a gente elege por unidade da federação? 3. 3 senadores, cada qual com 2 suplentes. Interessante aqui é que a legislatura, a gente vai ver no artigo 44, parágrafo único, ela tem a duração de 4 anos. Mas cada senador tem um mandato de 8 anos. Só que a casa precisa se renovar de 4 em 4 anos. É por isso que a gente nunca elege os 3 de uma vez. A gente elege primeiro 1/3, um dos 3 e depois 2/3. Então aqui, ó, 1/3 e depois 2/3. E a Câmara, como é que é? Primeiro, o número de deputados federais é estabelecido na lei complementar, que cria o coeficiente eleitoral, que vai ser calculado proporcionalmente de acordo com a população. Mas a Constituição limita, diz que nenhuma unidade da federação terá menos de 8, nem mais de 70. E ainda diz que no caso de território,
serão 4 deputados federais. Olha só que interessante. Então, de acordo com essa estrutura que a gente criou, a gente já estuda o artigo 44, o 45 e o 46. Vamos dar uma olhadinha? Olha só como ficou fácil agora. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Lembra que ele é bicameral. A nível de Estado, a Assembleia Legislativa é unicameral. A nível de município, Câmara do município. Pelo amor de Deus, não fale Câmara dos Vereadores, não. É que nem você chamar assim, Júlio Maria, vulgo Pezão. Não existe Câmara dos Vereadores, porque a Câmara não é dos vereadores. A Câmara é do município. Tá, é unicameral também. E Distrito Federal é Câmara Legislativa, também é unicameral. Ele pega Câmara do município e a Assembleia do Estado. Tá, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único, cada legislatura terá duração de 4 anos. Eu vou precisar dessa informação posteriormente. Fica aí com ela. Artigo 45, só para falar de deputados. Só. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. Que é aquela história. O território, se existisse, elegeria deputados federais. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a sua representação por estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar, não é lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Limita mínimo e máximo. Malu, por exemplo, pelo cálculo do coeficiente eleitoral, se aquele estado der maior do que 70, pode não, porque tem que ficar em 70. Não pode ter mais de 70 deputados por unidade da federação. E mesmo que o cálculo dê menos, não pode ter menos de 8, tem que ter 8. Cada território elegerá 4 deputados. O artigo 46 vai falar só do Senado. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF. Olha quem que ele representa. Eleito segundo o princípio majoritário. Lembra que é majoritário simples, porque não há possibilidade de segundo turno. Só um turno. Parágrafo 1º. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços, que é aquilo que a gente conversou. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Olha que interessante. Você, com aquela estrutura, já estudou o artigo 44, 45 e 46, sem nenhuma dúvida. O 47 é um dos desesperos do candidato. Por quê, Malu? Porque a pessoa morre de lei e não entende. Olha o que é que diz aí. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada caso de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Malu, realmente não entendi nada. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Maioria. A maioria, ela pode ser simples e ela pode ser qualificada. Quando eu estou falando de simples, é mais de 50% dos presentes, de quem está presente na sessão, quem vota. Por isso que ele diz maioria dos votos, porque quem não está lá não vai votar. Aquela história assim, né? Quando eu falo de maioria qualificada, eu tenho espécies, pode ser maioria absoluta. E aí eu estou falando de mais de 50%, mas sempre direcionando para os membros. Pode ser 3/5, pode ser 2 terços, mas sempre dos membros, tá? Sempre dos membros. Então, Malu, você está me dizendo que maioria absoluta é uma espécie de qualificada? É uma espécie de qualificada. É uma espécie de qualificada. Por quê? Você vai ver isso já já aqui. Mas presta atenção, primeiro vai comigo. Ou é simples ou é qualificado. Simples é a maioria dos votos de quem está presente. Mais de 50% de quem está presente. Maioria qualificada, mais de 50%
dos membros. Maioria, 2/3, 3/5 dos membros, porque é tudo qualificado. Tá, como é que é essa contagem? Eu vou citar aqui o exemplo para vocês. Vocês sabem que são 81 senadores. A maioria qualificada será sempre um número fixo, porque ele vai sempre olhar para os 81. Vamos chegar a uma conclusão. Digamos que no Senado, nesse dia, sendo muito generosa, não tinha nenhum feriado perto, tinha 50 senadores na sessão ordinária. Iam aprovar um projeto de lei que necessitasse de maioria simples. São 81 senadores, tinham 50. Quantos votos a favor eu preciso para aprovar essa lei? Dos 50 eu preciso 26. Porque eu vou olhar para os presentes. Divido por 2 os 50, primeiro número inteiro, 26. Tá. Nessa mesma situação, eu vou aprovar um projeto de lei que necessite de maioria absoluta. Vai ser sempre um número fixo. 81 dividido por 2 dá 40,5. Maior de 50%, 41. Dos 50 votantes, 41 precisam ter aprovado a lei, senão ela não é aprovada. Porque ela necessitava de maioria absoluta. É isso, tá? É isso que é a diferença. Malu, mas por que você diz isso? Presta atenção. No artigo 47, ele diz, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada caso e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Esquece o resto por enquanto. O que foi que ele quis dizer? Ele quis dizer exatamente isso aqui. Só será qualificada quando a Constituição disser. Pronto. Simples, né? Mais simples, né? Ou seja, só vai ser absoluta quando a Constituição disser. Só vai ser 2/3 quando a Constituição disser. Só vai ser 3/5 quando a Constituição disser. Quando ela não disser nada, será simples. Malu, me dá exemplos disso? Agora, pega o seu artigo 51, e aqui eu estou falando de qualquer deliberação, não é só de processo legislativo não, tá? Eu dei o exemplo do processo legislativo, mas é qualquer deliberação. Se você pegar o artigo 51, diz, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar pelo voto de 2/3 a instauração do processo contra o presidente, o vice e os ministros de Estado. Se não tivesse dito nada, era a maioria simples, mas foi a própria Constituição que disse que eram 2/3, qualificou. Só será qualificada quando a Constituição disser. Quando ela não disser, será a maioria dos votos, dos presentes, maioria simples. Outro que você já conhece, a emenda constitucional que está lá no artigo 60, parágrafo 2º. As emendas constitucionais serão discutidas e votadas em cada caso em 2 turnos e serão aprovadas por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Se não tivesse dito que eram 3/5, era a maioria simples. Lá no artigo 69 diz, a lei complementar será aprovada por maioria absoluta. Você sabe que o artigo 69 é o menor artigo da sua Constituição. Malu, isso vai cair na minha prova? Não, não cai na sua prova não, mas cai no jogo do milhão. O menor artigo da Constituição, aí você bota lá o artigo 69. Então, enfim, tá lá, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Se não tivesse, era maioria simples. Medida provisória, qual é o quórum para se aprovar? Malu, não sei, não está previsto. Se não está previsto na Constituição, é maioria simples. Olha só. Então, você volta para o artigo 47, você já entendeu tudo. Salvo disposição constitucional em contrário, ou seja, salvo quando a Constituição disser que é qualificada, as deliberações de cada caso e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, maioria simples. Aí ele continua, presente a maioria absoluta. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para instaurar e para terminar uma sessão, porque aqui é quórum de instauração, tem que começar e terminar com maioria absoluta. Malu, e se não tiver a maioria? Não inicia a sessão. E se, no decorrer da sessão, essa maioria perder, está suspensa a sessão. Porque toda sessão tem que iniciar e terminar com maioria absoluta. Mesmo que você vá aprovar uma lei que necessite de maioria simples. É isso que o artigo 47 quer dizer. Mas agora a gente vem para os exercícios. Olha só. Lembrando que a gente está teoria e exercício. A gente está dando assim um resumo da teoria, está fazendo o exercício. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, tranquilo, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, muito bem, com legislatura anual
Não, a legislatura dura 4 anos. Por isso que o item está errado. Próxima questão. Os parlamentares integrantes da Câmara dos Deputados são eleitos pelo sistema majoritário. Errado, porque os parlamentares integrantes da Câmara dos Deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Seria aqui o Senado Federal. Errado o item. Malu, fala sério, isso é prova de juiz do trabalho? É, prova de juiz do trabalho. Olha só, situação. Questão número 3 agora, olha só. Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta, que é a correta. Já foi aqui a prova do TJ do Ceará, né? Os territórios não podem eleger deputados. A gente viu que territórios podem eleger deputados. Diferentemente do que ocorre com os senadores, cada deputado federal será eleito com 2 suplentes. Você vê que não tem previsão de suplência para os deputados federais. Não tem. A Constituição, do mesmo jeito que a Constituição não previu o tempo de mandato de deputado. Vocês notaram isso? A gente sabe que são 4 anos por causa da legislatura, porque é o mesmo ano da legislatura. Inclusive, inicia o mandato de deputado juntamente com a legislatura. 2015 vai iniciar a legislatura, inicia também o mandato de deputados federais. Aí, olha só, diferentemente do que ocorre com os senadores, cada deputado federal será eleito com 2 suplentes. Não, quem é eleito com 2 suplentes é o Senado Federal. A gente viu no 46. Malu, quer dizer que não tem suplência de deputados, não tem previsão de suplência, de indicação de suplência. Lógico que vai ter suplência, mas são aqueles que não entraram nas vagas, que ficaram lá os classificáveis, né? Que não entraram nas vagas da proporcionalidade. O mandato de senador é de 4 anos. Não, o mandato de senador é de 8 anos. Em razão de regra constitucional expressa, as deliberações da Câmara dos Deputados serão tomadas por 2/3 dos votos. Não. Em razão... Aliás, não tem nada de razão constitucional. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada caso e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta. Então, não está dizendo em razão de regra constitucional expressa, as deliberações da Câmara dos Deputados serão tomadas por 2/3. Não foi isso que a gente estudou no artigo 47. O Senado Federal é composto por senadores, representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário. Esse é o item correto. Também só faltava esse, não tinha mais nenhum, né? Vamos, que o bonde anda, Aqui, minha gente, é desespero do candidato. Total. Por quê, Malu? Porque eu tenho o artigo 48, eu tenho o artigo 49, eu tenho o 51 e eu tenho o 52, que falam de competência. Me diga uma coisa, quando você escuta esse nome, competência, você não treme, não? Você não treme de falar sério. Malu, eu tremia, porque agora eu estou entendendo tudo. Agora tá diferente. Mas esse nome competência faz cristão tremer. Mas aqui é mais fácil, já para animar você, né? Aqui é mais fácil, força. E é muito mais tranquilo de se entender. Vamos entender para depois a gente memorizar. Olha só, o que é que ele diz no 48? Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente. Quer que o Congresso aprove e o presidente sanciona? Lei, meu povo. Ou é lei ordinária ou é lei complementar. Certo? Não exigida esta a sanção para o especificado dos artigos. Os artigos 49, 51 e 52. Olha o detalhe, ou seja, o que está previsto no 49, 51 e 52 é sem a sanção. Dispor sobre todas as matérias de competência da União, que a gente já estudou, a gente viu, compete à União lá no artigo 22. Conceder anistia, a gente viu no 21, a gente viu no 22, compete à União dispor e legislar privativamente sobre direito penal, matéria processual, civil. A gente já estudou as competências da União, que se materializa por lei. Lógico, gente, o Congresso vai justamente legislar sobre a matéria da União. Então, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente,
não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias da União, especialmente sobre. Olha uma coisa que você vai se lembrar. Olha aqui o inciso... Deixa eu pegar um aqui. Concessão de anistia. A gente viu que conceder anistia é a competência da União, né? Coisas que você vai lembrar. Olha só. Telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Tudo isso aí a gente já tinha estudado que era competência da União. Então aqui são as competências do Congresso de legislar sobre matéria da União, que é com a sanção do presidente e aí é por lei, se materializa por lei. Só que não existe sanção no 49, nem no 51 e nem no 52. E vamos olhar aqui esse detalhe. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, sem a sanção. O que é que o Congresso aprova que não tem sanção do presidente? Decreto legislativo. Só o Congresso expede decreto legislativo. Olha só o detalhe. Malu, tá, entendi. Mas aí, quando ele perguntar na prova, se é com ou sem a sanção? Oh, presta atenção aqui no bizu. Minha gente, qual é a outra competência do Congresso que não é legislar? Fiscalizar. Tenho certeza que você respondeu isso. Quem fiscaliza está exercendo uma função eminentemente legislativa ou administrativa? Administrativa. Então, aqui é a competência fiscalizatória do Congresso Nacional. Por isso que é tudo com verbo. Resolver, autorizar, aprovar, né, suspender. Malu, é mesmo. É porque aqui é uma administrativa, não é legislativa. Legislativa já está no 48. É por lei. E quem é que o Congresso mais fiscaliza? O presidente. O executivo. Então, minha gente, olha, vamos combinar. Olha só. Era a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Quem é que decreta, aliás, quem é que celebra tratados internacionais? O presidente. Está lá no artigo 84, inciso 8. Presidente da República. Que celebra. Lembra que tratado internacional é por decreto legislativo. Eu já conversei isso com você. Autorizar quem? O presidente da República a declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente ressalvados os casos previstos em lei complementar. Se você for lá para o artigo 84, olhar para o inciso 22 ou 23, eu acho que é o 22, você vai ver. Vou pegar, porque quando eu fico na dúvida eu fico doidinha na minha cabeça. 84, tá lá, o 19, o 20 e o 22. Permitir que os casos, 19, 20 e 22, tudo no 84. Quem celebra, quem declara, quem autoriza o presidente a permitir que forças estrangeiras transitem em território nacional é o presidente. O Congresso vai só autorizar, certo? Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Está lá no 84, não, está lá no artigo 83, que o presidente pede autorização ao Congresso Nacional. Olha, tudo realizado com o presidente. Aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Quem é que decreta? O presidente. Está lá no 84, inciso 4. Inciso 4, não. Inciso 4, não. 9 e 10. Exatamente. Inciso 4, não. 9 e 10. Deixa eu só apagar aqui. Lembrando que ele aprova o estado de defesa e aprova o estado de defesa e intervenção federal e autoriza o estado de sítio. Malu, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o controle
da intervenção federal e do estado de defesa é posterior. E o controle da intervenção federal, do estado de sítio, da decretação do estado de sítio, é prévio, tá? Olha esse detalhe. Então, inciso 9 e 10. Se você notar, tudo tem relação. O inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo, pode ser até de um ministro de Estado, que exorbitem do poder regulamentar dos limites da delegação legislativa. Eu tenho muito medo do 6. Por quê? Por causa do... Olha só o que ele diz aqui. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional mudar temporariamente a sua sede. A sua sede. A sede do Congresso Nacional. Vim para o 48, como dá uma emoção, ó. 48, inciso 6 ou 7. 7. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, dispor sobre as matérias da União, especialmente sobre... Olha o 7. Transferência temporária da sede do governo federal. Cuidado com 49, inciso 6. Porque aqui é a sede do governo federal. Aí é o Congresso com a sanção. Se for a sede do Congresso, é exclusivamente do Congresso. Isso aqui na hora da prova, meu amigo, eu tenho a pena do cristão, do concurseiro. Misericórdia, né? Cuidado. Outro que eu tenho medo, que eu não vou nem mentir, é o 7 e o 8 do 49. 7 e 8. E fixar, tu sabe que eles ganham iguais, né? Deputado e senador ganham igual. Compete ao Congresso Nacional exclusivamente fixar idêntico subsídio de deputados e senadores. Aí vem aquela história, Malu, é sem a sanção, sem a sanção. Quem fez a Constituição? Eles. Olha a situação. Por decreto legislativo? Por decreto legislativo. Tudo entendido. Esses são os tops de linha do legislativo. Os tops de linha do executivo, quem é que fixa? O Congresso. É o que está aí no inciso 8. Fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente e dos ministros de Estado. Sem a sanção, sem a sanção. Ficava muito bonito, né? O presidente sancionar o subsídio dele. Mas, Malu, o Congresso não está legislando sozinho. Mas o Congresso fez a Constituição, não foi o presidente. Entenderam? Entendeu a situação? Olha só. Agora, a gente falou dos tops de linha do Legislativo, top de linha do Executivo e faltou o top de linha do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Quem é que fixa o subsídio? Esse é o meu medo. Porque é também o Congresso, mas só que com a sanção. Vai para o 48, inciso 15, eu não vou nem voltar para lá no material. Pega aí tua Constituição, 48, inciso 15. Olha só, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, as competências da União, especialmente sobre, olha o inciso 15, fixação do subsídio dos ministros do STF. Fala sério. Gente, é porque é o teto administrativo, é só se lembrar. Porque é o teto administrativo, eu tenho a participação dos 3 poderes. O Congresso aprova, o presidente sanciona. Malu, e cadê a participação do Judiciário? É de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Só o STF pode iniciar esse processo legislativo. Coloca aí, ó, aqui no artigo 48... Você vai aqui para o 48, inciso 15, e coloca já o artigo 96, inciso 2, a linha B. Você vai ver que compete ao próprio STF propor ao Poder Legislativo o aumento do seu subsídio. O presidente propõe, o Congresso aprova e o presidente sanciona. No mais, eu não tenho medo não, certo? Porque todos os outros do 49, se você for pela regrinha, sempre fiscalizar o executivo, olha aqui o inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Sempre tem a ver com o executivo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Então, sempre vai ter aí o envolvimento com o executivo. Lembra, o que está no 48 é a função legiferante do Congresso Nacional.
Competências da União que se materializam por lei. E aí vai precisar da sanção do presidente. Aqui é uma competência fiscalizatória do Congresso. Geralmente é o Executivo, só fica de olho nesses incisos, especialmente os tratados internacionais, inciso 1. A história do inciso 6, que é a história de mudar temporariamente a sua sede, a sede do Congresso Nacional. O inciso 7 e 8, que é a história do subsídio. No mais, vai por esse bizu que está tudo certo. Câmara dos Deputados, também sem a sanção aqui, tá? Ó, compete privativamente à Câmara dos Deputados, sem a sanção. E aqui se materializa por resolução. Resolução. Malu não tem sanção, não. Gente, só tem que memorizar o inciso 1 e o 2. Por quê? Porque o 3 é elaborar seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração dos servidores. A Câmara tem a iniciativa, que é uma resolução, mas aprova por lei, tá? Por lei, a fixação da remuneração dos servidores da Câmara é por lei. A dos deputados é decreto legislativo, porque a gente viu lá no que é fixar idêntico subsídio para deputados e senadores. Aqui é dos servidores, observados os parâmetros estabelecidos na LDO. Eleger os membros do Conselho da República, lembra daqueles 6 brasileiros natos? 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, 2 nomeados pelo presidente, que a gente viu lá no artigo 89, inciso 7. Pronto. Esses 3 dispositivos são iguais, compara aí, ao 52, inciso 12, 13 e 14. Sério, Marlon? Sério, você só tem que memorizar 2 dispositivos da Câmara, o inciso 1 e o 2. No Senado, só para a gente terminar, ele diz compete privativamente ao Senado. Sem a sanção também, aqui se materializa por resolução. Quanto tempo, hein, Alain? Um só? Não, já fechou, né? Resolução. Você vai ver aqui também que o inciso 12, 13 e 14 são iguais ao 3, 4, 5 do 51. Então, você não precisa estudar, já sabe que cabe tanto para a Câmara como para o Senado. São atribuições praticamente internas. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer a diferença e você ter a noção de tudo. Ter a noção de que existe competência do Congresso com e sem a sanção, existe a competência da Câmara e existe a competência do Senado. Na hora da prova, medo que eu tenho, eles misturam tudo isso aí. Afirmam que a competência do Congresso sem a sanção para fixar o subsídio dos ministros do STF. E a gente viu que não é verdade. Afirma que compete à Câmara processar e julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, quando é o Senado. A Câmara autoriza, pelo voto de 2/3, a instauração do processo. Mas tudo isso, próximo vídeo. Continua aqui com você.